Governos federal e do estado do Rio de Janeiro anunciaram a criação de um escritório conjunto de combate ao crime organizado. Tanto o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quanto o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, eles diminuíram um pouco o tom do que andaram falando na véspera e agora mencionam, entre aspas, uma união de forças. Reportagem de Pedro Teixeira. O escritório será comandado pelo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor Santos, e pelo secretário nacional da mesma pasta, Mário Sarrubo. O governador, Cláudio Castro, declarou que a ideia a partir de agora é que ações de combate ao crime organizado no estado aconteçam de forma integrada com o governo federal. Todo aquele que vier no intuito de ajudar a segurança pública do Rio de Janeiro, de somar conosco, é extremamente bem-vindo. No Rio de Janeiro, sozinho, tem condições de vencer batalhas, mas não tem condições de vencer a guerra. A guerra, somente juntos, conseguiremos vencer. O Ministério da Justiça confirmou o aumento de efetivo das polícias federal e rodoviária federal no entorno da cidade do Rio, além de novas atividades de inteligência para descapitalizar o crime. E nós vivemos num federalismo cooperativo desde o advento da Constituição de 1989, ou seja, nós todos temos que cooperar na nossa federação, esquecendo eventuais diferenças político-partidárias. O anúncio da criação do escritório vem um dia após a troca de acusações entre o governo Castro e o ministro Ricardo Lewandowski. O governador do Rio classificou a ação como um sucesso e acusou o Planalto de tentar politizar a situação. Já o governo federal criticou a violência da operação. A primeira impressão que se tem é óbvio que foi uma operação extremamente cruenta, extremamente violenta, não é? E vamos pensar se esse tipo de ação é compatível com o Estado democrático de direito que nos rege a todos a partir do advento da Constituição de 88. Lewandowski defendeu a criação do escritório conjunto como um embrião da PEC da segurança. O projeto já foi alvo de críticas de Castro e está parado no Congresso. A medida cria um sistema único de segurança pública e amplia atribuições da Polícia Federal. O Congresso também aumentou a pressão para classificar facções brasileiras, como o Comando Vermelho e o PCC, como terroristas, tema de discordância com o Palácio do Planalto. O projeto equipara terrorismo a condutas de milícias e organizações criminosas, como a dominação territorial e ataques a serviços essenciais. O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, vai se licenciar do cargo estadual para ser o relator da medida na Câmara. Lewandowski criticou a iniciativa. Uma coisa é terrorismo, outra coisa são facções criminosas. Então são duas entidades ou dois tipos de atuação que não se confundem e nós, da parte do governo federal, não temos nenhuma intenção de fazer uma mescla desses dois tipos de atuação. Em maio, Derrite se reuniu com a gestão do presidente americano Donald Trump para passar informações sobre a atuação do PCC nos Estados Unidos e defender que o grupo seja classificado como terrorista. O movimento é semelhante ao que fez recentemente o governo do Rio de Janeiro e vai na contramão de como o governo federal entende as facções. Para Brasília, elas não podem ser classificadas como terroristas, porque o governo entende que sua atuação não é ideológica. Derrite, vamos aproveitar que você está aqui e começar aí por onde terminou a reportagem do nosso Pedro Teixeira. O que teria sido diferente na mega operação no Rio se o CV, Comando Vermelho, já fosse ou já tivesse sido declarado uma organização terrorista? Bom, o primeiro ponto é explicar para quem nos assiste qual é o objetivo, no final das contas, dessa alteração e classificação. São condutas que serão tipificadas, é o que se busca na nova legislação, alterando a Lei 13.260 de 2016, que é a lei antiterrorismo. Essa lei foi aprovada em 2016 por conta do advento das Olimpíadas, precisava ter uma lei que falasse sobre o crime de terrorismo, e só é considerado terrorismo no Brasil crimes praticados por razões que envolvem xenofobia, etnia, raça, religião ou cor. O que busca-se agora
é uma nova tipificação, projeto de lei do deputado Danilo Forte, novas condutas típicas, e aí vai ser objeto do meu relatório, que não foi apresentado ainda. A ideia é que isso seja exposto e apresentado na semana que vem, na reunião de líderes da Câmara dos Deputados, mas uma série de condutas como domínio de territórios, como uso de barricadas por criminosos pertencentes a organizações criminosas que passarão a ser considerados atos típicos de terrorismo, a dominância do local para a exploração econômica, como, por exemplo, uso da internet, de energia, de transporte dentro de comunidades, entre outros fatores, uso de armamento que é exclusivo das Forças Armadas, uso de granadas, de fuzis, de armas de guerra. Aí sim nós passaremos dentro de um novo ordenamento jurídico a tipificar isso como terrorismo. E o que muda na prática? É a pergunta que eu queria insistir nela. O que muda na prática? Na prática é que você tem uma pena muito mais grave, que hoje, na Lei 13.260, é a mínimo de 12 anos e máximo de 30. A ideia é que a gente começar com mínimo de 15 anos e máximo de 30 e prever algumas condutas que envolvem lideranças, que envolvem união entre organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, para a gente majorar isso de aumento de metade ou até 2/3 da pena, quando praticado contra crianças, adolescentes, enfim, que atinge meios de transporte como ferrovias, como rodovias. Então, na prática, o aumento da pena e uma série de condutas típicas prevendo ações explicitamente como terroristas. Deixa eu passar a palavra para a Jussara, que está lá no Rio e assistiu esse debate hoje lá de perto, Jussara. As divergências entre declarar ou não facções criminosas como terroristas. Jussara. Secretário, um grande ponto, argumento do governo contra essa equiparação de facções com organizações terroristas é o fato de que o Brasil pode se colocar na rota internacional, né? E também pode ser um ataque à soberania, colocar a soberania em risco. Como que o senhor vê esse argumento do governo federal? Eu acho que não faz sentido na medida que que haja uma preocupação com relação à soberania nacional, tem que ter tratado internacional, permitindo que outros países façam interferência no nosso país. O que nós estamos buscando aqui é uma conduta, encarecer o custo do crime. De fato, nesses locais conflagrados aí no Rio de Janeiro, nós temos uma dominância territorial por parte de organizações criminosas, nós vemos a falência do Estado, e não é culpa do atual governo estadual do Rio de Janeiro, isso são décadas que foram sendo somadas aí a essa ausência do Estado. Agora o ataque à soberania, eu acho que é um exercício exagerado por parte do governo federal, que na verdade não está querendo ter um peso político negativo, na medida que existe terrorismo no Brasil. É tão óbvio isso. Uma outra conduta que a gente vai classificar como terrorismo, pelo menos eu vou propor isso no meu relatório, são as condutas que a gente chama de domínio de cidade ou novo cangaço. E essas sim acontecem em todo o país, não é exclusivo do Rio de Janeiro. Aliás, aconteciam antes da nossa gestão com frequência em São Paulo. Na nossa gestão, nós tivemos 2 tentativas, ambas frustradas. Eles fecham as cidades, fecham inclusive as rodovias, explodem caixas eletrônicos. Em Araçatuba, em 2022, ainda na gestão anterior, fizeram barreiras humanas, utilização de fuzis, utilizando drones, veículos blindados, 100 quilos de explosivos. No dia seguinte, no município de Araçatuba, as aulas foram suspensas. Ou seja, se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. A operação do Rio de Janeiro, você achou correta? É muito vago eu dizer que eu achei correto ou não. Achei que o Estado do Rio de Janeiro teve a coragem de fazer o que outros governos não fizeram. Agora, dizer se foi bem sucedida, mal, toda vez que tem um policial que morre no confronto, para mim é uma operação que a gente não pode classificar como extremamente bem sucedida. A gente lamenta muito, são profissionais que arriscam suas vidas, que perderam suas vidas em confronto. Agora, não dá também para a gente classificar esses narcoterroristas que estavam com granadas, com fuzis 762, como vítimas e coitadinhos, porque eles não são. Eles estão atentando contra o Estado, aí sim esses que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Agora, o que eu acho interessante, Oderrit, é que aqui, uma operação parecida com essa, você me corrija se eu estiver errado, vocês fizeram no Guarujá, deu polêmica, fotos, vítimas, vamos dizer assim, direitos humanos em cima, mas vocês, desde então, vocês evoluíram para uma carbono oculto, por exemplo. Né? De ir na Faria Lima, seguir o dinheiro. Teve uma mudança aqui nessa sua gestão de parar com ações, diminuir essas ações
de grande repercussão e polêmica e evoluir para seguir o dinheiro? Teve uma mudança aqui nessa sua gestão? Não, teve um plano estruturado de combate ao crime organizado na nossa gestão. E esse plano passa por 3 pilares principais. O primeiro é monitoramento, busca e captura das principais lideranças do crime organizado. O segundo ponto é inviabilizar a cadeia logística do crime organizado, porque o Brasil não tem nenhuma fazenda produzindo cocaína, a droga majoritariamente vem da Bolívia, e quando ela passa dentro do estado de São Paulo, já que eu não tenho a competência da União de evitar que a droga entre no território nacional, evitar que ela saia, como eu não tenho essa competência, eu não tenho fronteira, quem deveria cuidar disso é o governo federal, eu tenho que inviabilizar a rota utilizada pelo crime organizado. Então, nós aumentamos o uso de tecnologia, a disposição de efetivo nas rodovias, principalmente no estado de São Paulo, e aumentamos exponencialmente as apreensões de drogas, estou asfixiando financeiramente. Então, monitoramento, busca e captura, asfixia financeira para inviabilizar a cadeia logística. E último ponto, impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado. Aí, nesse ponto, nós investimos no laboratório de lavagem de dinheiro do DIPOL, da Polícia Civil, identificamos de janeiro de 23 até hoje mais de 21 bilhões de reais do PCC, em vários inquéritos que estavam esparsos, nós centralizamos essas informações no laboratório de lavagem de dinheiro, especializamos os policiais, adquirimos software de inteligência para isso, e essas ações elas aconteceram e acontecem simultaneamente. Hoje São Paulo tem uma estratégia bem definida e bem clara no combate ao crime organizado. É que o estado que nós assumimos a gestão, lá na Baixada Santista, onde que o crime era mais latente, o crime organizado? Centro de São Paulo e Baixada Santista. Foi ali que nós tivemos que atuar no primeiro momento. E depois que nós atuamos, tanto na Operação Escudo quanto na Operação Verão, eu não digo que evoluiu, mas o cenário necessitava dessa retomada ou evitar que criassem territórios paralelos, como acontece no Rio de Janeiro. Pouca gente sabe, mas nós desmobilizamos 27 barricadas na Baixada Santista. Em 40 dias de operação na Operação Escudo e mais 30 na Operação Verão, nós apreendemos 3,5 toneladas de drogas, apreendemos 240 armas, 142 fuzis, prendemos 1.700 criminosos, dos quais mais de 470 procurados pela Justiça. Então, foram verdadeiras operações para evitar que isso evoluísse para um território paralelo. Thaís. Secretário, um dos grandes problemas que tem sido colocado aqui da não solução para a segurança pública no Brasil é a falta de coordenação entre as polícias, mas também entre os governos de Estado e o governo federal. No que o seu projeto ajuda a definir o tráfico como terrorismo? Provoca o que na mudança nessa coordenação? Essa coordenação, ela tem que partir do governo federal. Isso não tem outro caminho. Primeiro, a gente tem que entender que essa PEC proposta, fala-se muito da PEC, eu vi o ministro Lewandowski falando da PEC, tem uma PEC, até a reportagem, creio eu que de maneira equivocada, fala a PEC está parada no Congresso, não está parada. Estão acontecendo as audiências públicas, está seguindo o rito normal. Eu participei, inclusive, de uma audiência pública sobre a PEC da Segurança Pública, a PEC 18. Ocorre que essa coordenação ela já pode acontecer e existir, deveria estar acontecendo, independente dessa regra ser constitucionalizada ou não. Fala, o SUSP tem que ser constitucionalizado. O SUSP já existe como lei complementar desde o governo Temer. Foi criado lá uma lei complementar, na época, pelo ministro Raul Jungmann. O SUSP ele pode operar. Acontece que a União ela investe muito pouco na segurança pública. O custeio da segurança pública recai mais de 80% sobre os estados. A União participa com 10%, os municípios com 7%, 8%, 9%, 10%. E aí, para existir essa coordenação, não precisa de lei. Precisa de alguém sentar na cadeira responsável pela segurança pública no Brasil e reunir o secretário de Segurança Pública. Em 3 anos que eu sou secretário de Segurança Pública, eu fiz uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu fui chamado uma vez em Brasília para dizer o seguinte, olha, esse daqui é o texto da PEC da Segurança Pública. Derrite, você está indo com o dedo numa ferida que nós estávamos começando a abordar ontem, gostaria de seguir nessa linha. Teve conosco na edição de ontem do WW justamente o Raul Jungmann, que tem sido uma voz muito ativa no debate público, no sentido de que o governo federal tem que assumir essa coordenação. Sim. Que é mais ou menos do que você disse. Porém, não assume, porque o sistema político brasileiro não lhe quer dar a Lula vantagem pré-eleitoral de protagonismo numa situação tão grave como é a da insegurança pública no Brasil. Isso é insuperável? Não, é superável. Acontece que nós temos são visões de mundo completamente diferentes na área da segurança pública.
Eu falo para todo mundo que segurança pública é a pauta deveria ser a pauta menos partidária possível. O criminoso que assalta uma vítima, coloca um revólver na cabeça da vítima, não pergunta se votou no Lula ou no Bolsonaro. Simplesmente ele pratica um ato delituoso com a finalidade de subtrair um pertence para obter vantagem econômica. Posto isso, o que falta, e são visões de mundo completamente distintas, a esquerda, o PT, sempre teve no seu imaginário que o político é um coitadinho, vítima da sociedade. Aliás, quem falou isso não fui eu, foi o próprio presidente da República. Você quis dizer o político traficante. não. O traficante é vítima da sociedade. Há pouquíssimo tempo atrás, ele disse que não aguentava mais ver os policiais oprimindo os jovens adolescentes que roubavam um aparelho celular armado só para tomar uma cervejinha. Vou relembrar mais um membro do atual governo do PT. O senhor ministro da Fazenda, que eu vi dizendo aí que tem que agir com inteligência, foi candidato a governador de São Paulo. Perdeu para o governador Tarcísio de Freitas e declarou publicamente uma das políticas públicas que ele iria implementar era o desencarceramento em massa. Então, o que existe hoje na esquerda é uma dificuldade de tratar o tempo, porque a visão de mundo deles sempre foi essa, de que bandido é coitadinho, vítima da sociedade. Nós defendemos uma punição adequada. Se você me perguntar, eu sou contra a pena de morte. Como cristão, como católico cristão, eu sou contra a pena de morte. Mas prisão perpétua é algo que pode ser discutido, aliás, deve ser discutido. O problema da segurança pública no Brasil é a impunidade. A impunidade gera reincidência. E por que ambas elas existem até hoje? Porque se você condenar um criminoso a 10 anos de prisão, como foi o caso da Suedna, conhecida como Mainha do Crime, uma das mandantes, aí o principal mandante da morte do ciclista Vitor Medrado. Em 2022, ela foi condenada a 10 anos e 9 meses de reclusão. Ou seja, em 2022. Se o nosso país fosse um país sério, ela estaria presa até 2032. Só que 2 anos depois, em 2024, ela estava na Paraisópolis, sendo a grande fomentadora desses assaltos. Mas, Derrite, veja, quando eu lhe perguntei se essas divergências políticas são insuperáveis, a sua resposta foi: são insuperáveis. São. Porque você disse, são visões de mundo antagônicas. Uhum. Na sua descrição, tem uma visão de mundo de esquerda que considera que o bandido, no fundo, é uma vítima da sociedade. E tem uma visão de direita que faz uma referência muito incisiva à aplicação da lei, portanto, da punição. Está um pouquinho esquematizado, mas você é político, isso aí faz parte do jogo, a gente entende. O problema é outro, na minha opinião. É que se não houver um esforço de superar essas visões de mundo, nós vamos estar daqui um ano discutindo a mesma coisa, enxugando gelo. Por que isso é insuperável? Porque tem que partir do governo federal. Como eu falei para você. Mas então você está abdicando da tua participação? Não. Se eu for chamado, eu vou participar com o maior prazer. Eu faço isso. Está parecendo o Trump e o Lula. Se ele me chamar, eu vou. Se ele me chamar, como é que eu vou chegar para o ministro da Justiça e Segurança Pública e falar, eu quero dar minha opinião? Se ele é o ministro da Justiça e Segurança Pública... Por favor, a Câmara é sua. Mas isso eu venho falando. As minhas críticas são construtivas. Eu tenho outro ponto. O Congresso é um Congresso à direita. Todos os congressos nossos são à direita. Esse projeto seu articulado com a Frente Parlamentar da Segurança Pública. Ou seja, vocês conseguem, por exemplo, mexer na lei de execuções penais para endurecer a punição, para deixar o bandido mais tempo na prisão, via Congresso Nacional, independentemente de uma articulação que venha do Executivo, não? Sim, é o que nós estamos fazendo. Foi o que eu fiz para aprovar o fim da saída temporária de preso, que o atual governo federal vetou o projeto. Por isso que eu repito ainda a questão das visões de mundo. A saída temporária de preso, nós comprovamos que durante as saídas temporárias, a população ficava um pouco mais à mercê do que já está do crime organizado ou do criminoso comum. Porque os criminosos que saíram e não voltavam para os presídios recebiam missões e os indicadores criminais, baseados em evidência, aumentavam. Porque muitos dos criminosos que saíram nesse período cometiam delitos. Apresentamos o projeto, 5, 6 anos de articulação, o presidente da República vetou o projeto. Então, é exatamente isso, a explicação dessa visão de mundo antagônica.